Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Feliz ano novo para quem a gente não viu ainda. Deus abençoe você, abençoe a sua casa. Que Ele traga paz, que Ele traga renovo. Que venha a reboque desse ano que já começou. As bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus é bom. Deus é bom. Ele tem algo para fazer nessa noite. Eu tenho dito aqui que Deus tem um plano individual para cada um. Com 8 bilhões de pessoas no planeta, Ele faz planos individuais para cada um. Com projetos que são bons, que são agradáveis, que não acrescentam dores na vida de cada um de vocês. E o meu desejo, a minha oração é para que esse projeto venha se cumprir na nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10, que diz assim. Todos acharam? Ouviu misericórdia lá atrás. Glória a Deus. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu quero ler de novo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai, fala conosco. Aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós nessa noite, venha se cumprir. Pai, pode haver falhas em mim, mas o teu Espírito, a tua vontade, há de se cumprir nas nossas vidas, na tua casa, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Em nome de Jesus. Queridos, não temas é uma ordem das mais repetidas na Bíblia. Como a palavra de Deus nos impulsiona a não temer, a ter coragem, a evoluir, a prosseguir, a cumprir algo nas nossas vidas. Não temas. Interessante que esse texto que nós lemos dá algumas orientações e dá justificativa, porque a nossa tendência, por vezes, é não acreditar naquilo que nós estamos vendo. A nossa tendência, por vezes, é acreditar na nossa incapacidade. E somos sim incapazes. Somos falhos, somos incapazes, somos imperfeitos. Mas o Senhor, Ele está dando algumas condições para que nós possamos acreditar naquilo que Ele está nos ordenando e justificando, como o texto que nós lemos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe realmente que nós somos incapazes e que nós não conseguimos. E nós estamos sujeitos sim a medos. Qualquer coisa que sai do nosso controle, qualquer coisa que foge à nossa condição de administrar, nos causa medo. Quer ver uma coisa? Quem tem medo aqui de andar de avião? Medo de altura. Gente, eu fiz uma coisa uma vez. Eu quando eu vou atravessar a passarela, eu foco naquilo que está no final da passarela. Eu olho para o final dela, eu olho para o meio. Eu vou andando no meio assim, ó, sem olhar para as beiradas, eu viro um robozinho, porque me dá uma vertigem, me dá uma vontade de cambalear, me dá uma vertigem, uma tonteira mesmo, e eu olho para o final dela assim, não olho para o lado, não olho para o lado. Uma vez, meu irmão morava no Prado, e bem em frente à casa dele, o Rio Arrudas ainda era destampado. E a gente foi na padaria, a gente foi visitá-lo uma vez, e a gente atravessou aquela passarela. Pensa numa coisa que eu me arrependi. E ainda quando eu estava no meio daquela passarela, passou alguém de carro e falou assim: vai cair daí.
Eu tomei aquilo para mim, eu dei uma estremecida, minha vontade foi de agarrar aquilo e abraçar aquela coluna, aquela pilastra e sair dali só rebocado. Gente, medo de altura. Pensa numa coisa que é complexa. Medo de mar, medo de água. Ah, não precisa ter. Mas a gente viajou certa vez e tem duas formas de chegar no lugar onde é que a gente queria ir. Ou você faz uma caminhada de 40 minutos, mais ou menos, em subida, e depois você desce mais uns 20 minutos. Dá uma hora de caminhada, mais ou menos. Você carregando mochila, carregando bolsa, carregando lanche, carregando menino, meu Deus do céu, vamos pegar o barco ou táxi lá e vamos andar. A hora que a gente está no meio da travessia, que a onda começa a bater naquele barco, não tem quem não tenha medo. Deus conhece a nossa estrutura. Às vezes, por mais forte que nós sejamos, a condição nos põe medo. Medo de uma faculdade, medo do emprego novo, medo daquilo que a gente não conhece. Medo daquilo que a gente não conhece nos causa pânico, sim, que a gente tem a necessidade de controlar as coisas, a gente tem a necessidade de ser controlador, de reconhecer aquilo, de conhecer aquilo que está ao nosso redor. Então, Deus conhece a nossa estrutura, né? E Deus sabe que a gente não precisa, não tem jeito da gente fazer um sistema de autoajuda para a gente vencer os nossos medos. A nossa disposição, a nossa vontade, a nossa alternativa para nós vencermos o medo é confiar no Senhor, é saber que Ele é um Deus que nos sustenta, Ele é um Deus que nos fortalece, Ele é um Deus que está vigilante a nossa vida o tempo todo, Ele não perde o controle de nada, e Ele toma na nossa mão, como diz o texto que nós acabamos de ler. E vencemos o medo, conhecendo ao nosso Deus. A vitória do medo está na fé que nós temos no nosso Deus. Deus para nós tem dois tamanhos. Nós formamos Deus de dois tamanhos. Que é isso, pastor? Você está falando besteira. Quer ver? Quando está tudo bem, Deus é maravilhoso, Deus é bom e Deus é fiel. Mas acontece alguma coisa que sai do seu controle, nós temos duas atitudes. Ou nós nos aproximamos do Senhor e buscamos a Ele em oração, em jejum, fazemos campanha, acordamos de madrugada para orar, ou nos distanciamos dele, culpando a Ele pela responsabilidade, atribuindo a Ele a responsabilidade daquilo que nos vem, daquilo que saiu do nosso controle, daquilo que nos incomoda. Tem uma pessoa que nós estamos acompanhando, que aconteceu uma situação com ela, que ela atribuiu a Deus a responsabilidade. Ela está muito chateada, ela está muito revoltada por certa forma, porque ela usou de princípios que realmente deveriam resguardar a vida dela na forma que ela tomou prejuízo, mas ela não está na presença de Deus, ela está usando um atributo, ela não está fazendo tudo o que ela pode para blindar a casa dela, para blindar a vida dela em todas as áreas. E nós precisamos entender nós precisamos conhecer aquele que fala conosco. Quem falou isso foi o próprio Deus. E você quer ver o tamanho do seu Deus? Olha isso. Abra comigo Isaías 40, verso 12. Isaías 40, verso 12, que diz assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, e lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como nada, como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta trilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada para ele. Ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com o que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro,
e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não vos foi anunciado? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina, e o desenrola como tenda para lhes habitar. O que reduz a nada os príncipes e toma em coisa vã os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se enraizaram na terra e o seu tronco, e já se secam. Quando se sopra sobre ele um tufão e os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número, e as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e porque falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido, ó meu Deus? Não sabe, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento. Querido, com um Deus desse nós vamos temer o quê? Com um Deus desse, poderoso, gigante, terrível em poder, nós vamos temer o quê? O que é possível combater ao Senhor? O que é impossível para Deus? Nada. Os poderosos dessa terra, as nações mais importantes, mais poderosas, são como nada, nós acabamos de ler. O que nós vamos temer? Esse Deus que está falando, eu te sustento, eu te tomo com a destra da minha mão, não te assombres, não te assustes, não te espantes, eu sou o teu Deus, o seu Deus. Ele é poderoso, Ele é gigante, Ele é tremendo, Ele é quem forja, Ele é quem abre porta e fecha a porta, Ele é quem dá vida, tira a vida, Ele é que faz brotar, Ele é que seca. A palavra diz que Ele falou a partir da palavra de sua boca, todas as coisas se formaram. Não há impossíveis para o Senhor. Por isso esse problema que a gente está vivendo, essa dificuldade, essa incerteza que cada um tem, porque a Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é grandioso, não há impossíveis. Qual que é a sua dificuldade? A nossa dificuldade maior é em crer, a nossa dificuldade é tamanha em reconhecer o tamanho do nosso Deus. Por isso é que às vezes a gente passa por problemas desnecessários nas nossas vidas, por falta de acreditar, por falta de crer, por falta de confiar que o nosso Deus é gigante, é terrível em poder. O seu problema para Deus, o meu problema para Deus é como nada. O seu casamento, seja a vida financeira, seja a vida sentimental, apresente-a diante do Senhor. Fala, Senhor, eu estou nessa dificuldade, eu estou nessa situação, mas eu apresento ela ao Senhor. Dá um jeito nisso. Fala com o Senhor, seja sincero, seja sincera. Pai, eu apresento ao Senhor a minha vida profissional, eu apresento ao Senhor esse problema que eu tenho enfrentado há muito, muito tempo, a minha força está indo embora, eu não tenho condição, o Senhor conhece a sua estrutura. E queridos, deixa eu falar com vocês uma coisa, o medo, ele não é natural na criação de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele fez lá o jardim, pôs o homem para cuidar dele, e a Bíblia vai dizer que o homem andava nu e não se envergonhava disso. E depois que o homem pecou, a Bíblia vai dizer que eles pecaram, e quando eles ouviram os passos do Senhor no jardim do Éden, porque o Senhor vinha todos os dias para ter relacionamento com o homem, a Bíblia vai dizer que o homem se envergonhou, teve medo e se escondeu. A partir do pecado é que brotou o sentimento de medo e de vergonha no homem. O sentimento de vergonha, o sentimento de medo não é natural, não foi criado junto conosco, junto com para nós, não foi criado em nós, não foi colocado em nós na criação do homem, o medo e a vergonha. Ele passou a existir, ele passou a ser um sentimento a partir do que o homem pecou. Então a gente precisa botar fora todo o medo, a gente precisa acreditar no Deus que nós servimos.
Nós servimos a um Deus que é único, que é grandioso, que é poderoso, terrível em poder. Nós lemos aqui que quando a gente vai para a praia, a gente fica forçando a vista para ver o final do mar. E se a gente conseguir se projetar, ir até aquele lugar que a nossa vista alcança, onde nós estivermos, nós vamos ter dificuldade de enxergar o final de novo. E se nós fizermos isso repetidas e repetidas vezes, a gente não vai conseguir alcançar o final. E sobretudo, Deus coloca isso tudo, esses mares que são gigantes, que são imensos, em dimensão, em tamanho, Ele mede isso tudo na concha da palma da mão dEle. Que Deus grandioso, que Deus poderoso é esse? É o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele é um Deus que te toma pela mão. Esse é um Deus que fala, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu vou te fortalecer, eu vou te tomar com a destra da minha justiça. É um Deus que é poderoso, é um Deus que é gigante. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ter medo de quê? É de pandemia? É de fracasso? É de doença? Queridos, um Deus que venceu a morte. Um Deus que fala, onde está a morte, a sua vitória? Jesus levou na cruz a vitória sobre a morte, Ele venceu a morte. Nós temos uma vida eterna, nós temos uma promessa do Senhor para nossas vidas, e em breve ela vai se cumprir, onde nós iremos passar a eternidade com Ele, onde não vai ter pranto, onde não vai ter dor, onde não vai ter tristeza, onde não vai ter pandemia, onde não vai ter depressão, onde não vai ter confusão. Em breve estaremos na eternidade com o Senhor. E nós precisamos ansiar, enquanto nós não estivermos lá, nós precisamos crer que Deus vai nos sustentar. Vai ter dificuldade sim, não vai ter mar de rosas não, mas nós estaremos sendo sustentados pelo Senhor. É dele que vem o poder para vencer o medo. Nós somos fracos em nós não podemos vencer nada se nós não estivermos nele, mas nele, no Senhor, nós somos imbatíveis. Nós somos imbatíveis, querido. Eu me lembro que numa situação, eu acho que eu já falei isso aqui, na casa onde eu morava quando eu era solteiro, tinha bem em frente à minha casa assim, um lote vago, e a gente estava soltando papagaio na rua de baixo, e eu briguei na rua, né, brigando por causa de papagaio e tal. E quando eu estava brigando, o meu irmão mais velho, o mesmo que me fez atravessar a passarela lá, que eu fiquei com medo, viu que eu estava brigando. O meu irmão veio correndo para me acudir. O meu irmão mais velho, maior do que eu, né, maior do que o moço que eu estava brigando também. A hora que eu vi que ele estava vindo, eu falei, estou na praça, né? Ganhei a guerra, ganhei a batalha, né? Já tinha a turma do deixa disso, já tinha entrado, né? Eu já tinha parado de brigar. A hora que eu vi que ele estava vindo, eu arrebentei a linha do menino. Não, agora você vem cá, agora nós vamos brigar. Agora quem é valente, quem está do meu lado, está aqui, né? Então a gente precisa crer, a gente precisa acreditar de verdade que o nosso Deus é soberano, não há impossíveis para o nosso Deus, né? Nós lemos, o próprio Deus falou, não temas, e justifica, porque eu sou contigo, não te assombres, eu vou te sustentar, eu vou te fortalecer, eu vou te conduzir por todos os dias. E a palavra de Deus fala que Ele próprio Deus, porque não tem ninguém acima dele para jurar, Ele jura por Ele mesmo, né? Por não ter artifício, por não ter uma palavra que defina Deus. Quando Moisés falou, Senhor, em nome de quem que eu vou? Ele fala fale que o eu sou me enviou, o grande Deus. Quando Moisés foi se apresentar a Faraó para tirar o povo da escravidão do Egito, ele falou, fala que o grande eu sou te enviou, né? E onde está hoje as pessoas que foram aqueles que dominaram a terra, né? Salomão, os faraós, os grandes Césares, os Alexandre o Grande, Maomé, Mao Tse Tung, Napoleão Bonaparte, que foram homens de relevância no planeta. Se a gente for na tumba deles, os lugares onde eles foram sepultados, terão lá os restos mortais dele. Mas se nós formos no lugar onde Jesus foi sepultado, vai estar escrito lá, ele não está mais aqui. Queridos, se ele venceu a morte, pode aplaudir ao Senhor. Ele nos segura com sua mão forte, com a sua mão poderosa. Não há o que possa vencer o Senhor. O que você tem medo? O que você receia? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema?
O que você está focando no problema e você não olha para aquele que é o autor, o consumador da nossa fé e é a solução do nosso problema? Será o seu casamento? Será o seu trabalho? Será a sua dificuldade em crer? Será a sua dificuldade com o seu casamento, com o seu relacionamento? Será o gênio da pessoa que você convive? Não é possível isso para Deus. Nós cremos, nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro, que é único, que tem amor, que às vezes não te deu aquilo que você precisa, porque não é o tempo, porque talvez não seja o momento, o nosso tempo não é o de Deus, talvez não seja, talvez aquilo que a gente está precisando e seja tardio em recebermos a resposta de Deus, seja para a gente ser fortalecido na fé, nele, para que a gente possa buscar a Deus. Se a gente talvez recebesse aquilo que a gente tem buscado hoje, nós estaríamos na presença do Senhor? Não sei. Mas que nessa noite a gente saia daqui acreditando com a certeza de que o nosso Deus é grande, que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos conduzir, que Ele vai nos conduzir à vitória, que Ele vai nos conduzir para a promessa que Ele mesmo fez para nós, e que Ele é fiel para cumprir. E eu quero ler de novo, antes da gente orar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Promessa do Senhor para a sua vida. Como eu já disse, como eu já perguntei, fazendo aplicação dessa palavra, eu não sei qual que é a sua dificuldade. Eu não sei qual o problema que você enfrenta hoje. Mas saiba de uma coisa, para isso o nosso Deus para resolver esse problema, para o nosso Deus é como nada. Que você saia nessa noite aqui fortalecido, com a certeza de que a destra do Senhor está tomando a sua mão nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé.